Alien e Predador são duas das franquias mais famosas da ficção científica. E esses dois mundos colidiram há muito tempo, tanto nos livros, nos quadrinhos e nos jogos. Somente em 2004 essa união apareceria nos cinemas, com um resultado... E mesmo com Alien 4 provando que o fundo do poço é realmente muito fundo, o filme de hoje prova que o fundo do poço é na verdade uma ilusão, porque tudo pode sempre ficar pior. Hoje está de volta a nossa série de falar de filme ruim. Peraí. Como assim? Que tipo de idiota grava com a luz apagada? Alien vs Predador 2, também conhecido como AVP Hacking, é um dos filmes mais infames não só de Alien e Predador, mas um dos mais infames dos últimos 20 anos. Simplesmente considerado algo intragável. Tem gente que pode se perguntar por que vocês estão fazendo Alien vs Predador 2 e não fizeram no primeiro? Porque a nossa série Por que Tão Ruim, ela é focada em filmes realmente muito ruins. E o primeiro Alien vs Predador não é um filme tão ruim assim, convenhamos. Não só por questão afetiva, ele é muito mais competente comparado com qualquer outro filme que a gente já falou aqui no Por que Tão Ruim. E o 2 é um filme que você nem precisa tentar explicar tanto por que é tão ruim. Nada prova o quão ruim ele é, quanto simplesmente assistir ele. Eu sei que todo filme tem seus defensores, vai ter gente aqui que vai chegar e defender. Não, eu vi o filme no cinema com meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, eu amo esse filme, ele é perfeito. Todo mundo gosta de algum filme, mas... A arte é subjetiva, todo filme tem o seu fã, mas a gente tá aqui pra falar justamente isso, a nossa opinião. E o que talvez, objetivamente ou não, seja um defeito. Porque eu entendo, você pode adorar o filme, mas eu tenho certeza que tem defeitos que até quem gosta vai concordar que são defeitos. Alien vs Predador 2, também conhecido como Alien vs Predador Hacking, começa logo após os eventos do primeiro Alien vs Predador. Depois de todo o trololô que aconteceu lá na Terra, o Predador está de volta na nave dos Predadores, só que ele tinha sido impregnado por um alien ao longo do primeiro filme. E acontece que esse alien nasce dentro da nave e começa a atacar os outros predadores, causando a queda da nave dos predadores na Terra. Então, um predador super badass chamado Wolf vê aquilo ali que tá acontecendo e parte pra Terra pra recuperar essa nave e apagar todas as evidências de existência do predador, além de eliminar essa nova ameaça que agora é uma mistura de xenomorfo com predador, uma nova criatura chamada Predalien. E com a sinopse fora do caminho, eu queria, primeiro de tudo, pedir perdão à Reconquista. Porque se você assistiu o nosso vídeo sobre a Reconquista, eu falei que era o filme mais incompetente que eu já tinha visto na minha vida. E eu preciso retificar isso, porque Alien vs Predador é, pra mim, o filme mais incompetente que eu já assisti. Ok, existem filmes piores, mas existem poucos filmes que desperdiçam tanto quanto ele. Como a Sora mesmo falou, só pela sinopse, a ideia do Alien vs Predador 2 é uma ideia fascinante. Porque se você parar pra pensar, ele tem a estrutura de um filme de apocalipse zumbi. É uma infestação alienígena no planeta Terra. Um filme de apocalipse zumbi com o Alien é uma ideia que não podia dar errado. É um subgênero desenhado para funcionar com essas criaturas. A infestação que começa aos poucos e vai pegando o pessoal devagar. Nós, como público, sabendo onde tudo isso já vai dar, mas ali as autoridades em negação, as pessoas sem entender. É muito promissor. Eu lembro que o trailer focava muito nisso e na época, né, adolescente e tudo mais, a gente ficou muito empolgado com esse tipo de coisa. Tem aquele negócio, quando a gente é adolescente, a gente vê as coisas diferentes. É. Eu lembro que eu gostei muito de Alien vs Predador Hacking quando eu assisti ele na minha adolescência. Dito isso, hoje eu vejo porque eu gostei como defeito, porque as coisas que eu gostei quando eu era adolescente não envelheceram nem um pouco bem. Mas apesar de ter uma cidade destruída ser terrível, existem coisas piores. Existem coisas piores do que o Predador. Existem coisas piores do que o Alien. E existem coisas piores do que Alien vs Predador 2.
Por exemplo, ter a sua privacidade online completamente obliterada. Pois é, para você evitar esse tipo de problema, nada melhor do que contar com a NordVPN. Rápido e fácil de usar, o NordVPN é mais do que só um serviço de VPN. Além de te dar acesso a um novo mundo de possibilidades online, com acesso a novos conteúdos e até recursos em redes sociais, ele também te ajuda a navegar da forma mais segura, bloqueando malwares, rastreadores, anúncios maliciosos e até te notificando de vazamento de credenciais com o Dark Web Monitor. Tudo isso com muita privacidade e suporte online 24 horas. Não tem certeza se vale a pena? Não tem problema, porque assinando o NordVPN você ainda tem uma garantia de reembolso em até 30 dias. Então aproveite, acesse o link nordvpn.com/pandoravpn para obter o seu plano de 2 anos mais 4 meses extra. Lembrando que adquirindo pelo nosso link você ainda nos ajuda a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. E assim, ele começa com um suspense que vai aumentando, você vê o pai e o filho caçando e sendo pegos pelo facehugger. Tem um começo ali que tem muito a empolgar, principalmente por ser a primeira vez que a gente vê o planeta dos predadores. Essa parte que aparece o Wolf, que é esse predador, ele é um caçador de aliens, só que você vê que ele é um cara super, assim, experiente ali na caça, diferente do primeiro Alien vs Predador, que eram predadores mais iniciantes, predadores que estavam, inclusive, passando pelo ritual de iniciação. Então, é um predador experiente que vem pra Terra caçar, e você já pensa assim, pô, então é uma ameaça bem, assim, complicada agora. E essa parte é meio que uma realização dos sonhos de muitos fãs que sempre quiseram ver o planeta dos predadores. Então, acho que a cena não tem nem 1 minuto direito, é uma cena muito breve, mas eu acho que é, assim, o momento que eu mais gosto desse filme. Talvez seja o único momento desse filme que eu acho que é genuinamente bom. A gente tem exatamente isso. Essa ideia de que, pô, vai mostrar o predador é uma ideia muito legal, mas eu acho que esse primeiro momento do filme talvez seja os melhores primeiros 12 minutos do filme, especificamente porque dá pra ver o que tá acontecendo. Pois é, eu vou ter que dizer pra vocês que essa é a primeira vez na história do Porquê Tão Ruim que nós falamos de um filme que nós não conseguimos ver. Nós assistimos, nós estávamos parados lá na frente da televisão, olhando em direção a ela, mas nós não vimos nada. Todo mundo fala sobre esse filme desde quando ele saiu. Eu só assisti esse filme na televisão, em ambientes propícios. Eu imagino que ver ele no cinema deve ter sido o maior desperdício de dinheiro. Se você viu no cinema, você pode falar. E essa sempre foi uma grande piada, que não dá pra ver, mas pra minha surpresa, essa é a 4ª vez que eu revejo esse filme. Quando a gente estava vendo ele para fazer esse vídeo, eu tive a surpresa de que não é só por causa da iluminação que não dá para ver nada. Existe uma incompetência gigantesca na edição desse filme. Ele tem aquela edição bem ali começo dos anos 2010, finalzinho dos anos 2000, que era muito comum aquele negócio de corte. Tem um momento do filme que eu, já que não estava conseguindo enxergar nada, eu comecei, para não morrer de tédio, a fazer jogos comigo mesmo. E um dos que eu fiz foi, quantos cortes tem em 20 segundos? E eu cheguei a contar 19. Tem uma cena que é só o predador sendo jogado de um lado para o outro e tem 4 cortes. Os caras anteciparam o TikTok, né? Tudo cortado, a pessoa corta o início da fala. E esse filme, ele tem muito esse problema. Tem uma hora, os caras estão fugindo do hospital, um personagem vai passar ali por um elevador, só que aí o Predalien vem e ataca esse cara. O irmão dele começa a atirar. Só que assim, no meio da cena do cara atirando, uma mulher que estava mais pra trás também com a arma, tipo, aparece por uns 2 segundos só apontando e volta pro cara atirando. Essa cena dela apontando, parece que ele esqueceu de tirar dali. Quando você tá mexendo na linha do tempo do programa de edição, aí você esquece uma cena rapidinha ali, porque aquilo não serve pra absolutamente nada na cena. Ele é um filme que não tem confiança em absolutamente nenhuma nele. Por isso que ele corta tanto. Porque ele não confia na coreografia, nos efeitos, em tudo que tá acontecendo. Então ele tem que cortar. Eu sei que também é uma escolha de estilo, porque isso era muito comum naquela época. Mas quando você compara com até outros filmes frenéticos, como o próprio Alien vs Predador 1, é muito mais coeso. Porque você não tá deixando o público ver o que tá acontecendo. Tem cenas fantásticas nesse filme.
Pelo menos eu acho que elas são, porque eu tive que recriar elas no meu cérebro porque eu não tava vendo. O Wolf mesmo, a gente é fã do Wolf. A máscara que fica no cenário é a máscara do Wolf. E o Wolf, ele meio que é uma lenda entre os fãs de Predador. Sim. Muitos têm ele como o Predador mais maneiro, o Predador que mais gosta, mesmo ele aparecendo tão pouco. Tem momentos que ele pega o alien pelo pescoço, ele usa uma pistola de plasma, isso é muito legal. Ele tem um chicote, ele é um predador usando um chicote. Tem uma cena que é muito maneira também, que ele tá enfrentando os aliens lá no esgoto. Aí tem uma hora que ele pega as garras, ele tem garras nos 2 braços, parece. Ele pega com as garras e levanta os aliens, um de cada lado. Eu não sei o que aconteceu, na verdade eu sei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai chegar na direção desse filme, porque... acredite se quiser, não é um fato tão simples quanto parece. O filme não tem espaço para respirar, ele não tem luz pra gente enxergar. É uma decisão muito estranha que eu só consigo ver como amadorismo e talvez uma tentativa de esconder um possível visual barato, porque esse filme tem um orçamento menor do que o original. Mas quando você vê, principalmente em fotos de bastidores e tudo mais, o trabalho ali tá muito bem feito. Eu fico até com dó do Alec Gillis e do Woodruff Jr., pessoal da Amalgamated, porque eles fizeram, trabalharam nesse filme, tem vários efeitos dele, eles puderam criar uma criatura nova no cinema, pelo menos, que é o Predalien, e a gente não conseguiu ver. E anos depois, eles puderam trabalhar no Enigma de Outro Mundo e trocaram tudo que eles fizeram por CGI. Eles não deram nem um pouco de sorte nesse período da carreira. Mas a gente tá aqui falando muito de efeitos especiais, do que a gente consegue ver, consegue não ver e tudo mais. Uma coisa no universo de Alien, Predador, que sempre foi, assim, um brilho ao lado das próprias criaturas, são os seus personagens. Quem não se lembra de Ellen Ripley, do Dutch, Tenente Harrigan? Tem vários personagens icônicos na franquia. Até o Aliens, o Resgate, por exemplo, que tem todos aqueles fuzileiros, e você lembra de cada um deles. E esse filme, assim como o próprio filme do Predador e o próprio Aliens, o Resgate, que, aliás, ele referencia pra caramba, ele tem diversos protagonistas. Ele vai apresentando ali vários personagens que ao longo da história eles vão se encontrar e virar um grupo. E até aí tudo bem. O problema é que esses personagens são extremamente aleatórios. Eu não consigo lembrar nem o nome deles. Eu só lembro que o nome de um deles é Dallas. Porque eles usaram o nome do Dallas do Alien. Se não fosse por isso, eu não ia lembrar nem o nome dele. Que é um cara que chega lá no condado, que se eu não me engano é condado de Gunnington ou Gunningham, qualquer coisa assim. Sei que tem gun, tem uma referência à arma no nome do condado. Ele é só isso, ele é o cara que chega e o irmão dele é um entregador de pizza que tem uma disputa ali com outro cara por uma namoradinha. E esse cara, o protagonista, o Dallas, ele fica andando com o xerife porque sim, porque ele não tem nada melhor pra fazer da vida. O problema de personagens desse filme vem muito do fato de que ele parece 4 filmes diferentes juntos em uma ideia só. Você tem o drama dos 2 irmãos, que parece uma história. Você tem... Tem um drama, né? Sim, tem alguma história entre eles que não é muito bem resolvida. Há soldado que tá voltando da guerra. E tem também aquele drama com a filha, que a filha meio que já se desconectou da mãe. Então parece que ele vai entrar numa história sobre essa desconexão. Também não vai para lugar nenhum. Você tem vários personagens que parecem que vão assumir o protagonismo, mas então tudo é interrompido pela chegada dos aliens. Em teoria, eu entendo como isso poderia funcionar, principalmente porque eu acho que já funcionou em um outro filme. Eu vou falar também sobre isso em breve, mas a execução, eu consigo ver o roteirista imaginando como ele estava criando essa história sobre histórias de pessoas se reconectando, sobre esse mundo maior, esses personagens profundos que depois seriam destruídos pelo alien, toda uma tragédia para a gente fazer a gente se conectar com os humanos, mas no fim isso só faz com que os primeiros 45 minutos do filme sejam um tédio completo, onde você não consegue acompanhar nenhuma única linha do tempo, porque a única que interessa, que é o Wolf chegando na Terra, investigando o que aconteceu, começando a caçar os aliens, tá enfiado assim em questão de minutinhos entre
dezenas de minutos de personagens que ninguém tá nem aí, que não vão pra lugar nenhum falando um com o outro. Nossa, tem uma hora que, bem no início do filme, eles encontram, né, o cadáver de um policial lá no esgoto. E, tipo, acontece um monte de coisa depois disso. E parece que, sei lá, 40 minutos depois eles lembram e o xerife fala: a gente achou o fulano lá, o corpo de fulano no esgoto. Aí, né? Pois é, já tinha até esquecido, porque acontece tanta coisa aleatória, coisa que parece que não agrega em nada ali na história, que você até esquece do que já aconteceu. Esse filme, quando nós assistimos, ele teve uma participação da nossa grande amiga Light, como sempre, maravilhosa, derrubando a luz. Caiu a luz, foi rápido, foi só daquelas que a luz cai e volta rápido. Quando voltou, nós entramos lá no Disney Plus pra continuar vendo o filme. Quando você vai entrar lá, aparece, né, quanto tempo falta ainda pro filme acabar. Aí estava 47 minutos. Eu falei, caraca, parece que eu já tô vendo esse filme há 2 horas. Como assim? Ainda faltam 47 minutos pra esse filme acabar? Ele é engraçado porque é um efeito tão impressionante. Parece que você tá há 2 horas assistindo o filme, mas se você parar pra pensar e tentar falar o que aconteceu, parece que não aconteceu nada. Eu acho que se ele tivesse sido retrabalhado em um curta, focado no Wolf, e ali só a cidade como plano de fundo, só pra ter a galera pra morrer, seria um curta muito celebrado se corrigissem a edição e a iluminação, obviamente. E é isso que mais incomoda, porque, pelo menos pra mim, é esse sentimento de ideia desperdiçado, que a gente já comentou, porque tem alguma coisa, parece que tem, eu sei, eu sou conhecido por sempre procurar coisas positivas em coisas tenebrosas, mas tem alguma coisa que dá pra você cavar, tem a qualidade. O Wolf, como a gente falou mesmo, é uma grande estrela na comunidade de Predador. E tudo isso é jogado fora de um jeito que não só é entediante, mas é um dos poucos filmes que você assiste com raiva. Porque ele desperdiça não só a sua própria premissa, como a premissa do filme anterior. Eu não gosto particularmente de Alien vs Predador, mas eu sei que tem muita gente que gosta de toda aquela mitologia dos predadores sendo os deuses antigos, que ajudaram a civilização humana a se desenvolver. Eu gosto, eu acho bacana. Ele tem essa vibe, assim, que carregou bastante dos quadrinhos e tudo mais. Então eu acho um filme legal, apesar dos pesares. E o que o 2 aproveita disso? O 2 não aproveita nada, só o fato do Predador ter sido impregnado pelo Facehugger. Eles só reaproveitam o Scar. E não tem mais nada sobre isso. O Scar morto, Me parece que era uma outra história que a Fox retrabalhou, entregou na mão do roteirista, dos diretores e falou, bota o Alien e o Predador aí agora, pega esse Dawson's Creek, essa história de soldado voltando da guerra, junto com o Predador, e a gente tem um filme. Eles tinham até a oportunidade de voltar com a Lex, né, lá do final do Alien vs Predador, e ignoraram a existência dela também nesse filme. Tudo bem que o filme acontece meio que, ao que dá a entender, horas depois do primeiro, sabe? Mas como o filme também acontece em muitas horas ao longo de alguns dias, eles podiam trazer a personagem de algum jeito, ela voltando lá como uma caçadora de novo de aliens ou qualquer coisa do tipo. O filme ele tem tudo menos a aparência de ser uma sequência do Alien vs Predador. Para os fãs de Paul Anderson, as dúzias, ele não parece carregar absolutamente nada do Alien vs Predador 1. Não à toa que eu acho que ele é o filme com a nota mais baixa de todas as 2 franquias. Sem contar que, assim, Alien e Predador são 2 franquias que naturalmente já são bem, assim, violentas. São filmes que são conhecidos por ter bastante cenas agoniantes ou até, assim, com bastante sangue, né? Afinal, chestbuster, que o bicho explode o tórax da pessoa pra sair. O Predador, ele pendura o cara ali sem pele. Esse filme, ele até tenta reproduzir essa violência. Só que assim, sinceramente, o nível de violência desse filme beira o juvenil. Não é uma violência assim que tem um propósito dentro da história. É uma violência Mamãe Sou Malvado, clipe do Marilyn Manson, sabe? É justamente isso que eu tinha comentado lá, que eu gostei na minha adolescência e revendo hoje me teve um gosto muito mais amargo. Porque é uma violência cruel, é uma violência
né, de espírito de porco, é uma violência que não acarreta em nada. Eu acho que a Fox ouviu as reclamações sobre o Alien vs Predador 1 CPG-13 e tentou corrigir isso demais pro outro lado. Por fim, os diretores e o roteirista não entendem por que a violência de Predador e a violência de Alien funciona. Tem aquela cena, quem já assistiu sabe, a cena do hospital, a cena envolvendo as mulheres grávidas, é de uma crueldade desnecessária que ultrapassa o limite do chocante. Eu lembro que eles, na época, falaram muito que era um filme sombrio, venderam como um filme sombrio. Talvez eles estavam falando sobre a iluminação, né, e não sobre... talvez eles foram sinceros o tempo todo. Mas eu lembro que eles falavam muito que é um filme sombrio, Você sabe que em inglês dark serve pra escuro e sombrio, né? Então às vezes os caras traduziram errado ali. Essa cena em específico, ela causa um desconforto, mas não é aquele tipo de desconforto que se vem da arte, que te faz pensar sobre alguma coisa, como Robocop, por exemplo. Né, os filmes do Verhoeven têm uma violência muito exagerada, mas que tem propósito. É exatamente o que você falou. Adolescente que gosta do Marilyn Manson, tendo a oportunidade de dirigir um filme de terror. Um outro defeito que ficou muito claro pra mim, reassistindo, quando a gente assistiu das primeiras vezes eu não senti tudo isso não. Acho que porque a gente não tinha assistido, não estava tanto com Alien Predador na cabeça, entre outras coisas. É o como nesse filme não tem um único traço de originalidade. Eu entendo que quando você pega um filme de duas franquias tão lendárias, você quer fazer aquela homenagem, falar num filme de Predador, Get the Chopper, é alguma coisa que já é o esperado. Mas esse filme, ele tem pelo menos umas 5 ou 6 cenas que são copiadas diretamente de Alien ou de O Predador. Sim. 1 para 1. Só que com a iluminação jogada lá embaixo. A gente tem até nos personagens. A personagem do soldado é uma mulher tendo que sobreviver a uma infestação alienígena enquanto cuida de uma criança, e ela é um proxy da Ripley. A própria cena que a gente acabou de comentar do hospital, do Predalien chegando no berçário e tem as crianças, a gente fica com aquela tensão, é tirada de um quadrinho do Dredd de 2003, que é o Dredd vs Alien Incubus, que tem exatamente a mesma cena, mas diferente de quem escreveu esse filme, a gente não tem essa crueldade desnecessária nos quadrinhos. O quadrinho é muito melhor. Aliás, é uma história muito melhor como um todo. E tem uma coisa que, reassistindo também, os meus sentimentos me traíram, por assim dizer. Na verdade, o filme traiu meus sentimentos. Como sempre falei, eu sempre procuro algo positivo, não importa o quão ruim uma história seja. Porque quando eu assisto algo, eu não quero odiar o que eu tô assistindo, eu quero gostar, eu me esforço pra gostar. E, gente, entendam, a gente assiste sem celular na mão, então não tem como, na hora que o filme tá ficando chato, começar a rodar o feed. A gente aguenta o filme ali no que ele tá oferecendo. A gente aguenta a chatice. Mas sempre teve algo que eu gostei desse filme, especificamente uma cena, que é a cena do interesse romântico correndo no corredor. Sim. Porque ela é súbita, ela vem do nada, e eu sempre achei ela muito corajosa. Matar o interesse romântico no meio do filme de forma inesperada. Sim, e o mais engraçado é que ela é atingida pelo disco lá do Predador. Só que o Predador nem tava tentando acertar ela. Ele joga o disco pra tentar acertar o Alien, só que ela tá correndo e aleatoriamente ela estava passando justamente onde o disco acertou e ela simplesmente morre. É de um niilismo. E assim, peraí, que você chamou ela de interesse romântico. Vocês não estão chamando nem o personagem pelo nome. Porque sim, ela é isso. Ela é o interesse romântico do menino que entrega pizza. Eu não lembro, é isso que ela é. Eu não lembro. Não, mas dele. Ela é isso. Mas eu não lembro o nome. Os personagens não são personagens, eles são arquétipos. Sim. Eles são arquétipos. Arquétipos terríveis. É o interesse romântico, o bully e os dois amigos. O rebelde, o irmão do rebelde, o xerife, eles são arquétipos, eles não são personagens pensados. E isso é de um niilismo que eu sempre gostei, e gostei também em outros pontos do filme, porque ele cria ali várias histórias, traz algumas pessoas que você acha que vão ser protagonistas, que vão ter a história explorada e de repente a vida deles acaba sem mais nem menos. Eu sempre gostei desse ponto e sempre achei corajoso do filme de quebrar esse estereótipo que a gente já espera. Essa historinha começou assim, então vai andar assim, assim, assim. E assistir esse filme preparado para vir aqui e defender isso como, apesar de tudo isso ruim,
essa coragem que ele tem de fazer isso com personagens, mostrar a garçonete que acabou de perder o marido sendo morta, sem cerimônia, sem nada, eu ia falar, pô, isso é um negócio que é corajoso, é legal do filme. No entanto, entre essa vez que eu assisti e a última vez que eu reassisti esse filme, foi até junto, a gente já tava junto, eu reassisti ele, eu assisti um filmezinho chamado A Bolha Assassina e fiz até um vídeo sobre. Sim, que tem até a própria bolha, assistam. Eu simplesmente reparei que tudo isso que eu acabei de elogiar vem um por um da Bolha Assassina, incluindo a cena na lanchonete onde primeiro morre o cozinheiro e depois morre a garçonete. Esse filme copia a estrutura de A Bolha Assassina do começo ao fim. Você tem a ameaça alienígena chegando na cidade, você tem o interesse romântico morrendo absolutamente do nada, desse modo nihilista que a gente comentou, você tem personagens que parecem que vão ser importantes para simplesmente serem trucidados pela bolha assassina, mas diferente da bolha assassina, que tem um porquê, a bolha assassina realmente estava subvertendo o estereótipo da líder de torcida, estereótipo do jockey que joga futebol americano, do bully, do xerife. Ele tem uma questão anti-autoritária muito forte, anti-governamental. O Alien vs Predador tenta imitar isso com essa crueldade que eu comentei. Então, quando a garçonete morre desse jeito, até quando a menina morre, aliás, o nome dela é Jessie, acabei de lembrar. Quando ela morre, não tem mais esse sentimento, se você tiver uma referência melhor, como é a Bolha Assassina de 86, não tem esse sentimento de subversão. Fica só esse gosto vazio de um filme que não sabe o que quer fazer, não sabe para onde vai chegar, tá simplesmente copiando coisas melhores que veio antes, mas não sabe o porquê essas coisas funcionaram para começo de conversa. Aliás, o seu comentário aí é até estranho, porque você, fazendo um comentário sobre Alien vs Predador 2 Requiem, você usou a palavra nihilista. É muito, assim, olha só, olha o nível do filme e olha a palavra que tá ali no meio de um review dele, que é um negócio, né? Um filme nihilista, um filme que tem nihilismos, mas... Ele não merece, né? Não merece. Ele não merece nem essa palavra no vídeo dele. Aliás, ele nem merece ser comparado com a Bolha Assassina, tá? E no fim, ele é isso. Ele é um filme que se apoiou em ombros de gigantes, mas sem entender o porquê e como chegou ali, ele simplesmente se vendeu. E eu acho que, enquanto é muito fácil culpar os diretores e o roteirista, afinal, muito da culpa é deles, é um pouco mais complicado a gente apontar dedos do porquê Alien vs Predador 2 é um filme tão ruim. Pra quem não sabe, esse filme foi dirigido por dois irmãos que se apresentam como os irmãos Strauss. Eles dirigem juntos, o que é bem famoso em Hollywood, né? Em Hollywood geralmente tem os irmãos alguma coisa, né? Tem aqueles famosos lá da A24. Tem os Daniels. Que não são irmãos, curiosamente, só são dois Daniels. As irmãs Wachowski, sempre tem irmãos. Tem os Coen. Isso, irmãos Coen. Mas esses irmãos Strauss aí, eles têm um background bem curioso. A começar pelo fato de que eles não são diretores. Também um outro fato emendando isso, eles não são diretores. Esse foi o primeiro filme que eles dirigiram. Mas por mais que possa parecer que não, eles têm uma carreira notória antes desse filme. E talvez influenciando imagens, cenas, clipes especificamente, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram e talvez sejam alguns de seus favoritos. Eu tenho certeza que você já quis jogar o jogo de Californication, dos Red Hot Chili Peppers. Esse clipe, que saiu lá em 2000, recebeu um prêmio de melhor direção de arte, que foi dado para Colin Strauss, o que mostra que artisticamente existe sim um certo talento nesses dois, que não estava em Alien vs Predador Requiem. E não só isso, eles também dirigiram o Crawling, do Linkin Park, que foi indicado para o VMA de melhor direção. Esse já eram os dois dirigindo juntos, ou seja, eles têm uma química, pelo menos para videoclipe. Quem nunca sofreu na adolescência ouvindo Crawling in my skin?
Esse clipe era muito bom. Mas então, assim, como esses dois caras chegaram na direção de Alien vs Predador Hacking? Assim, é uma franquia que tem muitos editores renomados. Querendo ou não, até o Paul Anderson é renomado. Ele é um diretor renomado. Ele é bem comercial, mas ele Do seu jeito, ele é renomado. Ele é. E assim, como é que botaram uma franquia Alien vs Predador na mão de um cara desse? Não que não tenha acontecido antes, né? Esses irmãos Strauss são dois caras que eles faziam uns filmes lá em Super 8. E depois de assistir o Exterminador do Futuro 2, eles decidiram investir de vez, assim, nessa carreira de efeitos especiais, que é uma paixão deles. E eles foram para Los Angeles para tentar emprego na Industrial Light and Magic, uma das maiores empresas de efeitos especiais que existem. Só que eles não conseguiram, e aí veio uma oportunidade para eles de trabalhar no filme do Arquivo X. E foi aí que eles fundaram a empresa chamada Hydraulics e começaram a trabalhar mesmo com efeitos especiais. Eles fizeram O Dia Depois de Amanhã, que aliás recebeu o BAFTA de melhores efeitos especiais. 300, que é um filme aí super renomado. E, aliás, eles chegaram a tentar mandar uma proposta para Fox de um filme de Alien vs Predador que foi rejeitado. Esse filme veio antes ainda, essa ideia deles veio antes ainda do filme do Paul Anderson, só que a Fox falou não. Pode ser que seja justamente esse roteiro retrabalhado deles que virou Alien vs Predador 2, tendo que se juntar com o que veio antes, e por isso a gente tem essa bagunça tão desconexa entre os dois filmes. Aí, então, né, veio o primeiro Alien vs Predador que, assim, apesar de muita gente achar ele inferior aos outros filmes da franquia, ele foi bem. É um filme Não só foi bem, ele é o filme com a melhor bilheteria inicial das duas franquias. Sim, juntou, né, ali os fãs de Alien e Predador, uma coisa que todo mundo sempre quis ver, aliens e predadores brigando, então, poxa, deu super certo. E quando a gente pensa, um filme que foi pro cinema e bateu recorde de bilheteria, claro que a produtora vai dar mais dinheiro e mais condições para a sequência. Mas quando a gente fala de Hollywood, pergunta pro Frank Darabont o que aconteceu. Os caras, então, quiseram fazer um filme ou mais ambicioso, ou tão ambicioso quanto o primeiro, com um orçamento mínimo. E em muito menos tempo. Eles tiveram 52 dias para gravar esse filme, e enquanto eles estavam fazendo o Alien vs Predador Hacking, eles ainda estavam trabalhando nos efeitos especiais de outros 3 filmes. Os caras estão fazendo jornadas múltiplas ali, não sei nem como estavam arrumando tempo para dormir. Pelo currículo que a gente falou aqui até agora, eles não são 2 Zé Ninguém, 2 Zé Mané, que não tinha conhecimento de nada. Eles não tinham o orçamento, nem o tempo e provavelmente a saúde mental e física, por tanto que eles estavam fazendo, para conseguir trabalhar em Alien vs Predador como deveriam. Eles tentaram até fazer um filme que usasse o mínimo de CGI. Eles tentaram apostar bastante em efeitos práticos ao longo do filme, só que assim, eu suspeito que o resultado não ficou essa coisa toda, não deve ter agradado nem os próprios diretores, e o que eles foram lá e fizeram, jogaram aquela iluminação escura super estranha, lança o filme, pelo menos assim. Porque você tem truques muito básicos para fazer CGI funcionar. E efeitos práticos também funcionar melhor. Cena escura e chuva. Tem aí o T-Rex do Jurassic Park que não nos deixa mentir. O efeito não seria tão realista se não fosse nessas condições. E eu acho que eles usaram isso como muleta, que acabou virando cadeira de roda e no fim uma maca, pro filme inteiro. Porque do meio pro final só chove, e um filme que já era escuro, eles ainda dão a desculpa que acaba a luz na cidade, como se tivesse luz no resto do filme. Não precisava acabar a luz. E isso torna uma experiência que eu acho que pro cinema até, felizmente eu nunca vi esse filme no cinema, deve ser até meio nauseante, porque ele é um pouco, você assistindo na televisão ou no computador, ele é nauseante. Eu acho que talvez eles fossem à frente de seu tempo. Não tem aquele negócio do Nolan falar que os filmes dele tem que assistir no IMAX e tudo mais? Talvez os Strauss foram os primeiros a fazer um filme para ser assistido em celular. Especificamente um celular de 2006. Os caras são o anti-Denis Villeneuve. Então, no fim, quando a gente vê Alien vs Predador 2 e a gente faz uma pergunta como essa desse vídeo, por que tão ruim? Eu acho que aqui a gente tem um
fator quase único, diferente do grandíssimo ego do ator principal, que tornou um filme como A Reconquista aquela porcaria que ele é, diferente do Tim Burton, que queria trabalhar com um filme sem saber como terminar ele, diferente de John Carpenter, que já estava cansado, já estava completamente com burnout quando chegou no seu Fantasmas de Marte. Aqui a gente tem um filme que é um desastre. Ele é a tempestade perfeita de tudo que tinha para dar errado. Um orçamento cortado, pouco tempo para gravar. A Fox, se ela estava controlando tanto o orçamento, ela deve ter enchido muito o saco do diretor. A gente tem 2 diretores inexperientes, completamente inexperientes, trabalhando jornada dupla com outros projetos, enquanto tem que lidar com uma franquia que vem com uma pressão gigantesca, porque você está lidando com 2 das criaturas mais lendárias do cinema. Quando a gente começou a assistir o filme, uma pergunta que estava na minha cabeça era: por que esse filme se chama Alien vs Predador Hacking? Né? Porque Hacking é uma canção para os mortos, né? Você vê Hacking, é tipo o fim da Terra, a canção de morte da Terra. Eu acho que o Hacking ali foi a canção de morte da franquia Alien vs Predador. Não Alien e Predador, tá, gente? Eu sei que todo mundo acha que é uma coisa só, mas Alien, Predador e Alien vs Predador são 3 franquias diferentes. E eu acho que ali foi um hacking para Alien vs Predador. Foi a Fox enterrando Alien vs Predador, que mal tinha nascido, tinha potencial, mas fazer o quê? A gente tá vendo de novo o Trachtenberg tentando, né, meio pelas beiradas, trazer isso de volta, mas eu acho que realmente foi o hacking para a franquia, porque não só Alien vs Predador, como tanto Alien quanto Predador ficaram bem baqueados depois. Tanto que vem o Predadores, e o Predadores ele tentou justamente recuperar o dano que foi causado por esse filme. Tiveram que mudar completamente a direção de Alien e botar na mão do diretor original do Ridley Scott com Prometheus para tentar recuperar o nome de Alien depois do baque que foi esse filme. Sim. Então, Alien vs Predador Hacking teve um impacto catastrófico no cinema, muito além do quão ruim ele foi. Com certeza. Quando a gente fala totalmente descartável, não é exagero. Os créditos é a parte mais fácil de você fazer sendo de forma competente no filme. Tela preta, letra branca, sobe. Acabou. Não, você não precisa inventar a roda. Os créditos, todo mundo faz créditos. Quer ver? Créditos. Alien vs Predador 2 consegue ter os créditos mais feios e inelegíveis que eu já vi na minha vida. Então, quando eu pedi desculpa lá no começo à Reconquista, é justamente por causa disso. Alien vs Predador 2 é o filme mais incompetente que eu já vi na minha vida. Mas bom, gente, é isso. Essa é a nossa opinião. Eu sei que tem gente que vem aqui e fica brava nesses vídeos do Porquê Tão Ruim, falando: ah, mas vocês críticos não sabem nada. Primeiro que nós nem críticos somos, nós só gostamos de ficção científica. E você pode ter opinião diferente da nossa e está tudo bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido ao menos com esse vídeo, porque a ideia é essa. A ideia aqui é a gente comentar dos filmes de forma mais solta, fazer um negócio divertido em cima da tragédia cinematográfica de algumas franquias. E comentem aí suas opiniões, suas experiências. Quem sabe você não se encoraja a rever o filme, comenta aí o que achou. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, galera. Um grande abraço. E para mais ficção científica, continuem aqui no Central Pandora. E é claro, como sempre, a gente tem que agradecer aos nossos membros. Graças a vocês que a gente está aqui vendo Alien vs Predador 2. Muito obrigado aos nossos apoiadores, porque se não fosse por vocês, o Central Pandora não estaria acontecendo como acontece. Isso aí, galera. Até a próxima.